Paz, igreja. Acho que está todo mundo com o coração feliz aqui pelo que a gente acabou de viver nesses últimos momentos. Nós temos certeza que Deus tem muito mais para fazer na nossa vida, através da nossa vida. O tema desse mês é influenciadores de gerações. Para quem acompanhou aqui as duas primeiras mensagens, sabe que esse tema é um tema muito atual, é um tema em que a questão da influência no mundo de hoje é extremamente importante. E a pergunta que tem que se acender é qual tipo de influência nós estamos sendo. E no meio dessa pergunta de qual tipo de influência nós estamos sendo, nós precisamos entender que como que a gente consegue influenciar? Talvez errando demais, talvez não dando a devida atenção àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque a gente sabe que todos nós aqui temos um propósito perante o Senhor. E o Senhor vai requerer esse propósito de uma forma ou de outra. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E para que a gente influencie de uma forma genuína e interina, nós vamos entender aqui hoje. Gostaria que vocês abrissem no livro de Lucas, no capítulo 22, nós vamos ler do versículo 54 ao 62. Gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui. A palavra do Senhor diz assim: Então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Repita comigo: Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois o homem viu e disse: Você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. A mensagem que o nosso pastor trouxe na semana passada, na semana retrasada, nós sabemos que o maior influenciador dessa geração foi Jesus. Não há sombra de dúvidas o quanto que Jesus tem influência através das gerações. Só que ao longo dessa influência de Jesus, através da influência de Jesus, outras pessoas também foram influenciadas. E a gente gosta de trazer isso porque Jesus ele foi perfeito, amém? Só que durante a caminhada Jesus lidou com pessoas imperfeitas. E a pergunta que nós fazemos é, diante da nossa imperfeição, como nós conseguimos ser influenciadores de Jesus? Como nós conseguimos influenciar em um mundo em que a manipulação ela é extremamente forte na nossa mente, na nossa vida. O mundo ele traz coisas tão boas para a gente, só que a manipulação ela vem acompanhada disso. É um disfarce. O diabo tem vendido para nós várias coisas boas. E muitas das vezes nós não estamos conseguindo enxergar de uma forma totalmente espiritual o que está por trás disso. E orando ao Senhor, por que eu quis trazer Pedro? Porque, queridos, Pedro era um escolhido de Deus. Pedro ele foi escolhido por Jesus como um dos 12 discípulos, para poder andar com ele. Pedro também era uma das pessoas, um dos discípulos mais próximos de Jesus. E eu fiquei pensando, porque em Lucas, no capítulo 12, 52, fala que Pedro, João e Tiago eram íntimos de Jesus. Só que a palavra de Deus ela fala que Jesus não faz acepção de pessoas.
Qual que era a diferença daqueles três? Eu entendo o seguinte, querido, quando nós estamos disponíveis para viver uma intimidade com o Senhor, nós podemos viver milagres sobrenaturais, porque Pedro, ele participou de alguns milagres que os outros discípulos não participaram. Pedro, junto com João e Tiago, participaram de momentos que os outros discípulos não participaram. Isso não significa que eles eram melhor um do que o outro, porque é outra mentira que o mundo nos coloca, achando que nós somos melhores uns do que os outros. Pelo contrário, a questão de intimidade com o Senhor está ligada ao quanto que eu me rendo a Ele, de verdade. E se nós queremos de fato ser influenciadores nesta geração, nas próximas gerações, nós precisamos tomar algumas medidas. A palavra do Senhor fala em alguns versículos anteriores que o diabo colocou os discípulos na peneira. E o que isso significa? Eles seriam provados. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, Davi teve que enfrentar um Golias, foi perseguido por Saul antes de tomar o trono. Nós olharmos Moisés ele cometeu um assassinato, mas ele precisou provar diante de Faraó que Deus estava com ele. Muitas vezes nós precisamos passar por essa prova. E é aí que vem que nós medimos o quanto nós estamos realmente dispostos a influenciar, ou ser influenciado por Senhor. A questão é que Pedro passou por essa peneira, assim como os outros discípulos. Judas passou por essa peneira. Só que tem um fato interessante, porque o versículo diz que Pedro, Jesus fala vós, ele usa o plural vós para falar que os discípulos passariam por essa peneira. Mas o Senhor usa o singular por ti, para falar que estaria intercedendo por Pedro. E nessa noite, queridos, eu quero dizer para vocês, eu não sei qual é a situação que vocês entraram aqui hoje. Eu não sei talvez o que vocês têm passado na vida de vocês. Mas algo que o Senhor quer que vocês tenham a certeza é que Ele intercede por ti nessa noite. Por mais que nós estejamos na prova, porque a gente passa. Às vezes a gente é mutilado. Às vezes o nosso coração está angustiado. Mas a palavra do Senhor nessa noite é: Ele intercede por ti diante ao Pai. O Senhor intercede pela tua vida. O Senhor intercede pela tua família nessa noite. Que nós não possamos cair no egocentrismo de achar que nós estamos de pé por nossa força. Quando eu saí da igreja, me desviei, eu achava que eu estava ainda beleza, né? Eu não buscava o Senhor, mas continuava andando, continuava prosperando. Mas existiam várias pessoas, minha mãe, que orava por mim. E muitas das vezes nós estamos de pé pela intercessão de outras pessoas. Lembrem-se disso. O Senhor não chamou vocês, queridos, para não serem influenciadores. Pelo contrário, o Senhor chamou vocês para influenciar muito mais do que vocês pensam que pode. A gente também tem que mudar. A mentalidade de escassez, ela não pode ser somente financeira. Ela precisa ser do reino também. Eu preciso ganhar muita alma para Jesus. Ontem o pastor fez uma pergunta: daqui a 10 anos, na nossa reunião de liderança, aonde vocês querem estar com o ministério de vocês? E eu não tive resposta. Daqui a 10 anos eu sei onde eu quero estar na minha vida pessoal. E no meu ministério. Eu fui para casa pensando, falei: Senhor, o que eu posso fazer, Pai? Porque o que eu faço eu acho que é muito, mas é pouco ainda perto do que o Senhor quer que a gente viva. E essa mentalidade, ela precisa nos acompanhar. Quando Pedro passa por essa peneira, e ele vai para esse momento que ele nega Jesus, eu gostaria que vocês se colocassem aqui no lugar de Pedro. Não olhe para Pedro nessa noite com julgamento. Olhe para Pedro enxergando um pouco do Pedro dentro de vocês. Porque Pedro, antes de realmente conhecer Jesus de verdade, ele errou. Pedro era cheio de altos e baixos. Pedro ora estava muito bem. Pedro ora pisava na bola. Pedro ora andava sobre as águas. Pedro ora cortava a orelha de Malco.
parece tanto com a nossa vida. Parece tanto com a nossa vida. E Pedro, ele precisou passar por alguns steps antes de realmente ele conhecer qual que era o propósito real dele para Jesus. Porque Pedro ainda vivia no eu. Pedro ainda vivia no narcisismo. Pedro ainda não era dominado pelo Espírito Santo. E eu falo que o temperamento de Pedro era forte. Falei no jovem, gente, eu vou pegar sobre Pedro sábado. Eles, nossa, eu pareço tanto com Pedro. E aí eu já falei, eu sou meio Pedro, né? Mas quando a gente vai entender o que Pedro fez, eu não estou nem perto de ser igual Pedro foi. Talvez a gente abstém e quer pegar a característica de Pedro como um cara durão, né? Como um cara que respondia. Mas não, queridos. Pedro, ele fez muito mais. Mas existem algumas coisas que nesse texto nós precisamos observar. Nós precisamos mudar. Esse texto diz, em Lucas 22:54, que Pedro seguia Jesus à distância. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Porque para influenciar gerações, eu não posso seguir Jesus à distância. Pedro amava Jesus, sim ou não? Ele estava lá, de alguma forma ele estava seguindo. Pedro, ele amava Jesus. Ele tinha um carinho por Jesus, um amor. Foram 3 anos andando juntos. Só que naquele momento, Pedro seguiu Jesus à distância. E o seguir Jesus à distância, queridos, está muito ligado ao nosso nível de compromisso com Ele. Eu não consigo viver uma vida 100% efetiva no reino do Senhor se eu sigo Jesus à distância. Eu não consigo viver uma vida no Senhor efetiva quando eu estou seguindo Jesus à distância e tem várias outras coisas me atrapalhando até eu conseguir chegar em Jesus, queridos. Tem muita coisa na minha frente, tem muita distração. E quanto mais a gente vai se distraindo, e quanto mais a gente vai seguindo Jesus à distância, dando aquele jeitinho brasileiro nosso, vou um dia na igreja, falto 2 meses, depois vou outro, e eu vou lá e eu peço a Deus perdão pelo acúmulo de pecados, e eu não vivo a vida que o Senhor me chamou. Ei, Deus te chama nessa noite, para ir restabelecer a conexão que você tinha com Ele lá atrás. Porque para a gente ser influenciador de verdade, nós não podemos perder Jesus de vista nem um instante. Nós não podemos seguir Jesus à distância. Porque quando nós estamos com Jesus, é a garantia que os nossos medos, que as nossas angústias serão de fato irrelevantes diante da presença dEle. E é um erro muito comum da nossa atualidade, brincar de seguir Jesus. É como se nós colocássemos Jesus como influencer, e é como se nós só seguíssemos eles pela rede social. Quando a gente segue outras pessoas pelas redes sociais, a gente não tem intimidade, muitas das vezes, com as grandes celebridades. Mas você está seguindo. Agora com o Senhor não funciona isso. Se eu não tiver relacionamento, eu não consigo influenciar gerações. Porque o relacionamento do Senhor, Ele vai trazer na nossa vida uma autoridade que a gente não tem longe dEle. Talvez nós estamos tentando vencer as nossas guerras sozinhos. Já vi muita gente que não está firme na igreja tentando levar outra pessoa para a igreja. Não funciona. O nível de influência que nós precisamos ter com Jesus, ele tem que exceder qualquer vontade nossa. E o Senhor tem chamado vocês para serem influenciadores de gerações. O Senhor tem despertado vocês para ser influenciadores de gerações. Que nós possamos começar dentro do nosso lar. Uma pastora pregou aqui semana passada. Que nós possamos, queridos,
de uma forma ou de outra, ser influenciadores debaixo da graça de Deus. O segundo ponto que nós podemos observar nessa passagem é para influenciar gerações, nós precisamos ser expostos pelo fogo do Espírito. E é tão complexo isso, né? Porque ninguém quer ser exposto, ninguém quer ter suas fraquezas expostas, né? A gente guarda as fraquezas lá no fundo do nosso coração. Essas fraquezas se tornam inacessíveis até mesmo para Jesus. Só que a palavra diz que Pedro, ele estava no pátio, e a Bíblia diz que eles acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele. Pedro se sentou com eles. E nesse texto, quando a palavra de Deus fala que eles acenderam um fogo, como Pedro estava sendo ali, de alguma forma, testado naquele momento, passando por uma prova, para aquele pessoal que estava sentado, o fogo era só mais um fogo. Mas eu acredito que para Pedro aquele fogo significava muito mais. Era o Espírito Santo revelando, falar: Pedrão, por que você está se escondendo no meio daqueles que me zombam, estão zombando de mim? E muitas das vezes é necessário isso. É necessário nós sermos expostos pelo Espírito Santo. E essa exposição, queridos, não é exposição de vergonha, é uma exposição que gera cura. O problema não está Pedro se assentar ali com aquele pessoal que estava zombando de Jesus. O problema está em quando Pedro estava cego de não entender e nem conseguir influenciar aquele povo. Salmos 1 fala: bem-aventurado aquele que não assenta na roda dos escarnecedores, mas Jesus vivia com eles. Mas a diferença de estar sentado e viver com esse povo é como que a gente vai levantar dessa roda. Será que nós seremos influências ou influenciados? Será que na roda do mundo que a gente tenha sentado, quando nós chegamos, nós somos cristãos, quando nós chegamos a essas rodas, as pessoas se sentem confortáveis com a nossa presença, ou as pessoas se sentem incomodadas? Ei, vem um cara diferente aí, cara. A gente não pode mais fazer isso. Jovens, será que estamos sendo influências aonde Deus tem colocado vocês para estar? Ou será que nós estamos sendo apenas mais um? Será que estamos nos misturando no mundo? E o problema de se misturar com o mundo, se a minha vida espiritual não tiver diretamente ligada ao Senhor, queridos, a gente pode se perder. As ameaças começam a acontecer. Porque a palavra de Deus fala que uma criada viu Pedro, falou: eu te conheço. E a questão é que a criada, ela não tinha um poder de influência ali para expor Pedro naquele momento. Às vezes coisas tão pequenas que o mundo joga na nossa frente, quando nós não estamos seguindo a Jesus como nós deveríamos, se torna ameaça na nossa vida. O simples fato de uma exposição leva a Pedro a negar Jesus pela primeira vez. Pedro tinha a oportunidade de fazer diferente. Talvez a integridade da vida de Pedro aqui, ele estivesse pensando isso como a coisa maior naquele momento. Só que a palavra de Deus fala que o morrer para mim é lucro, o viver para mim é Cristo. A gente precisa começar a entender isso. O nosso viver precisa ser para Jesus o tempo inteiro. E a gente pode muitas vezes, queridos, estar na presença do Espírito Santo, estar seguindo Jesus e ainda permanecemos inércios diante das situações. Porque Pedro aqui nem se tocou e nega Jesus. Pedro aqui deveria estar queimando por Jesus naquela hora. Só que o medo sufoca.
E muitas das vezes, querido, nós estamos deixando de queimar como nós deveríamos. Sabe por quê? Com medo de se queimar. Mas se queimar sabe com quem? Com o mundo. E na verdade é que a gente tem que se queimar com o mundo mesmo. Porque o Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. O Senhor nos chamou para a gente misturar com eles e ser mais um deles. Não, o Senhor chamou vocês para ser diferença nessa geração. Aleluias. Aleluias. Medo, retaliação, julgamento. Esse é o mundo. Vocês já pararam para pensar que a gente é soldado lutando na terra que é do inimigo? Cara, o mundo jaz no maligno. Então a gente está lutando na terra do inimigo. Ou você luta de verdade, ou você se une a ele para não morrer. Só que o que Deus quer, queridos, porque a vitória em Jesus é garantida. O mundo, ele não nos influencia, ele nos manipula. Porque antes da gente ser influenciado, a gente precisa ser manipulado. E a manipulação é diferente de influência. A manipulação, eu dou liberdade para ser manipulado. Porque lá no Jardim do Éden, o que aconteceu com Eva? Ela foi manipulada, ela não foi influenciada. Ó, toma aqui. Não, foi as mentiras que o diabo tem nos vendido. E a manipulação, ela vem distorcida da verdade. A manipulação é interesse próprio, não é um interesse comum, diferente da influência. E o diabo, ele vem vendendo mentiras e mentiras e mentiras, e a gente está comendo essas mentiras. E quando a gente vê, a gente já perdeu o principal, que é a comunhão e a intimidade com Jesus. E quando Pedro, em terceiro lugar, ele nega Jesus pela primeira vez, outra pergunta que nós temos que fazer, e que fizeram para Pedro, e que nós precisamos fazer para a gente é: você também é um deles? Porque para a gente influenciar a geração, a gente precisa viver como um deles. E olhar para Jesus também. Porque o maior desafio nosso, queridos, é viver nesse mundo em que a todo momento é vendido para a gente o alter ego. Que a gente é mais importante que o próximo. A todo momento. Que as minhas emoções são mais importantes que as do próximo. E ao contrário disso tudo, Filipenses no capítulo 2, 3 fala: mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. E quando Pedro foi confrontado pelaquela pessoa, o homem fala: você também é um deles? Pedro fala: homem, não sou. Pedro aqui não está negando só Jesus. Pedro aqui está negando o propósito dele. Porque esse homem está perguntando: Pedro, você também é um discípulo? Ele fala: não, eu não sou. Você também é chamado por Jesus? Não, eu não sou. Já tive um chamado lá atrás, mas hoje eu não vivo. O Senhor quer restaurar o teu chamado aqui nessa noite. O Senhor quer restaurar o teu chamado aqui nessa noite. Talvez tenha chamados enterrados, mas o Senhor quer que você diga hoje: ei, eu sou um seu, Pai. Eu sou exclusivamente seu. Eu quero voltar a ser um deles. Eu quero fazer parte da comunidade que influencia gerações. Eu não quero mais me esconder, eu não quero mais negar aquilo que o Senhor colocou na minha vida para mim ser. E a palavra de Deus diz que, como um dele, a gente pode influenciar. Sem um dele, a gente não pode influenciar. Eu quero chegar num ponto aqui muito importante. Diante de todas as emoções bagunçadas de Pedro, a pergunta que eu faço para vocês essa noite é: como que a gente pode influenciar? Estando com a nossa vida meio bagunçada, estando com medo, estando com as nossas prioridades meio desalinhadas. Como que eu consigo influenciar, negando aquilo que o Senhor chamou nós para sermos? Claramente, queridos, Pedro não sabia o que ele fazia, o que ele iria fazer diante daquela situação. Cerca de 1 hora, outro homem chega, pergunta a Pedro novamente. Com certeza esse estava com ele, é Galileu. Pedro fala: não sou eu.
Terceira vez Pedro nega Jesus. A resposta está muito clara no versículo 61 e 62. Quando Pedro nega Jesus, o que acontece? A Bíblia fala que Jesus olha para ele diretamente. E esse olhar de Jesus, queridos, não é um olhar de culpa. Esse olhar de Jesus não é um olhar de julgamento. Diferente da criada que teve um olhar de culpa, julgamento, exposição, ao contrário, o olhar de Jesus é amor. O olhar de Jesus faz a gente lembrar onde a gente caiu. O olhar de Jesus nos coloca lá, onde a gente errou. O que acontece com Pedro? A Bíblia fala no versículo 62 que ele chora amargamente. Eu fui pesquisar a etimologia, que eu amo pesquisar a etimologia das palavras. E amargamente no hebraico significa pikra, que significa arrepender. Então o choro de Pedro foi um choro genuíno de arrependimento. Ali Pedro se converteu. Lá Pedro se converteu. O propósito que o Senhor chamou ele. E a gente precisa olhar para o Senhor, queridos, nessa noite. A gente precisa começar a entender que o amor do Senhor, Ele está nos olhando aqui nessa noite, Ele quer gerar transformação. O amor de Deus aqui nessa noite chama vocês, convida vocês para olhar diretamente para Jesus. E que o choro de vocês que era de tristeza, que é de angústia, se torne um choro de arrependimento. Assim, quando o choro de vocês mudar o sentido e se tornar um choro de arrependimento, o Senhor vai começar a usar vocês de uma forma sobrenatural. O Senhor vai começar a usar vocês de uma forma que vocês não vão entender, porque Pedro não entendia ainda a proporção daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Pedro não entendia até aquele momento. E Jesus olha para Pedro e Pedro sai. Eu acredito que Pedro deve ter ficado muito mal, né? Pedro dá uma sumidinha. Aí quando Jesus ressuscita, está aí a prova do perdão de Jesus. Quando Jesus ressuscita, Ele fala com as mulheres, fala lá com os discípulos que eu ressuscitei, fala para os discípulos e a Pedro. Pedro sabia a condição. Jesus sabia a condição que Pedro se encontrava. Isso foi a primeira prova do perdão do Senhor na vida de Pedro. A segunda prova que quando Jesus foi à praia, eles estavam lá pescando, Jesus os chama de quê? Filhos. E Pedro também estava incluído nessa. Pedro não deixou de ser filho de Jesus. Vocês não deixaram de ser filhos de Jesus. Dependente talvez das negativas que vocês já deram para Jesus, vocês não deixaram de ser filhos de Jesus. O Senhor chama vocês de filho nessa noite. O Senhor quer restaurar uma conexão que talvez foi perdida, porque através dessa conexão restaurada, vocês vão poder influenciar gerações na proporção que o Senhor chamou vocês para influenciar. Para a gente terminar, se vocês olharem a vida de Pedro, depois disso tudo que aconteceu, Atos no capítulo 2, Pedro prega, 3.000 pessoas aceitam a Jesus e são batizadas. Atos no capítulo 3, Pedro e João também pregam e são presos. Quase 5.000 pessoas se convertem à palavra do Senhor. A Bíblia fala em Atos capítulo 4 que a sombra de Pedro curava. O Senhor nessa noite está chamando a gente para um arrependimento, para a gente viver na plenitude da influência do Senhor. Deus nos chama nessa noite para um arrependimento genuíno, para que a gente consiga influenciar as gerações
Porque não sei se vocês perceberam, gerações está no plural, vai muito mais do que o teu filho, vai o teu neto, o teu bisneto e por aí vai, queridos. Porque Pedro é uma influência para a gente também até hoje. Eu gostaria que vocês ficassem de pé nessa noite. Gostaria de convidar vocês, queridos, que talvez entendam nessa noite que vocês estão seguindo Jesus meio que à distância. Hoje é noite de buscarmos o arrependimento do Senhor. E o Senhor quer mover no nosso meio de uma forma sobrenatural. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa dar o nosso primeiro passo, que é olhar para Jesus. E Ele está aqui hoje olhando para você. Diretamente, Ele conhece as tuas mágoas, Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece as tuas tristezas, Ele conhece as tuas frustrações, Ele conhece os teus desafios. Mas Ele está te chamando hoje: ei filho, eu quero reestabelecer uma conexão com você. Eu quero reestabelecer um relacionamento que vai transformar a tua vida para ser a influência que eu espero que você chegue, que você seja. Eu gostaria, junto com o louvor, que vocês começassem a orar nessa noite. Se sinta à vontade, queridos, para deixar o Espírito Santo tomar vocês nessa noite. A gente precisa começar a sentir mais aquele fogo do Espírito. E começa a colocar para fora tudo aquilo que te envergonha. Começa a colocar para fora tudo aquilo que talvez tenha tirado você do propósito que Deus quer que você viva. Tem coisas escondidas aí, coloca para fora. O fogo do Espírito está aqui hoje para poder revelar isso para você. Talvez vocês caíram e nem sabem, mas o Espírito Santo de Deus quer fazer algo sobrenatural nas suas vidas aqui hoje. Ó Espírito Santo, venha com o teu fogo, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nós queremos olhar para ti, Espírito Santo. Pai, nós queremos que o teu fogo, Senhor, nos revele aquilo que ainda nós precisamos, Pai, arrancar para fora, para que a gente possa queimar por ti, Pai, para que a gente possa queimar por ti sem nenhum tipo de vergonha, Senhor. Porque o teu Espírito, Ele é um Espírito, Senhor, que revela, Senhor, aquilo, as nossas fraquezas, mas não para nos envergonhar, Pai. O teu Espírito revela porque Ele quer nos usar com o nosso potencial total, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, o teu nome é poderoso, Senhor, é exaltado nessa noite, Pai. Passeia, Espírito Santo de Deus, no meio da tua igreja, Pai. Passeia, Espírito Santo de Deus, trazendo o refrigério do teu Espírito, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Nós não merecemos, Pai, nós não merecemos o teu amor, a tua graça, Senhor, mas nós sabemos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos olha nessa noite, que o Senhor quer nos encher com o teu poder. Aleluia, Jesus. O teu amor, Senhor, nos muda e nos transforma, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, faça de nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite.